Se tem alguém que eu tô convicto que vai ser preso nessa história toda para além do Bolsonaro, é o general Augusto Heleno. Porque além de estar envolvido nos atos antidemocráticos, aquele vídeo da reunião ministerial que foi divulgado pelo Alexandre de Moraes mostra que o Heleno tinha conhecimento da BIM paralela. E o Bolsonaro também. Então agora Bolsonaro não vai poder alegar que os aliados foram espionados sem a consciência dele, porque ele sabia. E outra, o Heleno vai cair. Só que o Heleno não vai cair sozinho, porque quando o Heleno cair, ele vai arrastar o Carlos, porque toda essa ideia de ABIN paralela veio do Carluxo. Então quando o Heleno for prestar o depoimento, ele vai apontar o dedo pro Carlos e vai enfiar o dedo bem fundo, puxando o Carlos pelo dedo. Mas na sua opinião, essa situação do Bolsonaro saber da ABIN paralela o isola ainda mais diante de antigos aliados? O Heleno vai ser preso? Ele vai delatar o Carlos? Se você quer a prisão e a delação de todos eles, deixa o like e se inscreva no canal. O vídeo do Alexandre de Moraes, que foi revelado pelo Moraes, com a reunião ministerial, foi uma prova fatal contra Bolsonaro e contra uma parte considerável dos integrantes da organização criminosa chefiada por Bolsonaro para atacar as instituições republicanas, porque havia uma centena de pessoas envolvidas nessa organização. E aquela reunião tinham alguns integrantes, dentre eles Bolsonaro e o general Augusto Heleno. O general Augusto Heleno, ele tem uma conversa muito interessante com Bolsonaro e para os demais ministros. Porque o general Augusto Heleno, ele toma a palavra e começa a falar que tem informações ali que não poderiam ser vazadas, coisa do tipo. O Bolsonaro interrompe e fala o seguinte: se você falar, aí que vai vazar. Então vamos conversar no particular. E naquela reunião, fica muito claro o Bolsonaro comandando, gerenciando e dando direcionamentos para os seus ministros, como se ele fosse o chefe de uma organização paralela, como foi a BIM paralela, como foi o Ministério da Saúde paralelo, como são as milícias, poder paralelo no Rio de Janeiro. O Bolsonaro é tudo paralelo, até as esposas dele tinham maridos paralelos, porque ele tomava chifre. Tudo com o Bolsonaro é paralelo. Só que tem um outro ponto aí. O Augusto Heleno, ele fala o seguinte: olha, eu já acionei o diretor da ABIN para nós colocarmos agentes infiltrados em todas as campanhas presidenciais dos nossos adversários. E nós vamos conseguir coletar informações. E o Bolsonaro lhe interrompe. E o Bolsonaro, mais ainda, dá demonstrações que ele sabia que existia a ABIN paralela. Ou, pelo menos, sabia que havia investigações ou espionagens ilegais. Se o general Augusto Heleno e o Bolsonaro sabiam que havia espionagens ilegais, você acha que eles não sabiam da existência da ABIN paralela? É claro que sabiam. Claro! Por quê? Porque a Polícia Federal apontou que o general Augusto Heleno investigava e espionava o itinerário do Alexandre de Moraes. Como que o itinerário do Alexandre de Moraes era espionado? Possivelmente com o software First Mile, o software da ABIN paralela. Porque o Alexandre de Moraes foi um dos alvos da ABIN paralela. Assim como foi o Rodrigo Pacheco, como foram adversários do Bolsonaro e o Gilmar Mendes. O Rodrigo Pacheco talvez, Rodrigo, talvez. E o que acontece? Essa atuação, segundo a Polícia Federal, o general Augusto Heleno, ele compunha o núcleo de informação da estrutura que atacava as instituições. Qual era o papel do Augusto Heleno? Captar informações e municiar o Bolsonaro para tomar decisões. Os dois inquéritos se unificam. O inquérito da BIM paralela com o inquérito dos atos antidemocráticos, com o inquérito do golpe. Por quê? Porque havia essa estrutura e os agentes eram os mesmos. Então mesmo o general Augusto Heleno negando a BIM paralela e querendo pular fora, não dá. Porque quando começou esse escândalo do Alexandre Ramagem, os bolsonaristas estavam fulos com o Augusto Heleno. Pera lá, ele era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. A BIM estava embaixo dele. E ele tá passando ileso? Sem nenhum tipo de fustigação? Que coisa mais estranha. Ele submergiu, ele não fala com o Bolsonaro faz muito tempo. E ele tá quietinho. Vai ter que prestar depoimento. Pediu pra adiar o depoimento.
atestado de culpa? Talvez. E o que ele tem falado? Eu não podia fazer isso. Eu fui contra, eu neguei. Não, você vai ser empichado, Bolsonaro. Mas o que eu poderia fazer se era uma ordem do Carlos? E o Carlos tinha poder, o Carlos derrubou o general Santos Cruz. Eu vou me opor ao Carlos? Não tem como, não dá. Não havia possibilidade de negar um pedido do Carluxo. E isso tem alguns impactos. O primeiro impacto é o impacto político. Porque esse vídeo mostra que o Bolsonaro sabia muito bem que havia espionagem ilegal. E a gente sabe que adversários de Bolsonaro foram espionados, assim como aliados do ex-presidente. E como o Bolsonaro agora, com o vídeo dele falando, dele tomando conhecimento, vai negar que havia investigação ou espionagem contra aliados? Não tem jeito. Um dos problemas do Bolsonaro nessa situação toda de isolamento não é somente o medo dos deputados, de aliados também serem investigados, porque é um medo generalizado. Pô, eu participei daquela reunião, o Bolsonaro falou uma bobagem lá, eu até acabei concordando com ele, né, pra não ficar mal na fita, ele é o presidente da República, mas não é só isso. Porque imagina, a pessoa vai, defende o Bolsonaro e depois sabia que o Bolsonaro havia como potencial traidor e estava espionando ilegalmente. Esse é um problema. E agora o Bolsonaro não pode nem falar que ele não tinha conhecimento, porque o Heleno mostrou, o vídeo mostrou, tá tudo claro. E os depoimentos vão acontecer. Um depoimento que vai acontecer é o do Carlos. O Heleno, como eu falei, ele pulou fora do depoimento. Ah, adiou. O que o Carlos vai falar? A Polícia Federal quer saber. Você organizou a BIM paralela? Você recebia essas informações? Qual era a finalidade? Apenas espionar adversários? Ou também se beneficiar com inquéritos que vocês obtiveram ali, informações sigilosas? O Carlos até pode ter e pode combinar o depoimento dele com o Alexandre Ramagem. Isso eu acredito que vai acontecer. Carlos que é visto como o chefe ou o grande idealizador da BIM paralela. Ele vai dar o depoimento dele, o Ramagem é próximo, os advogados vão se conversar, tudo. Tá bom, tá tranquilo com relação a isso. Agora, não vai ser possível manter a coesão. Carluxo pode ajustar com o Ramagem? Pode. Vai ajustar com o Heleno? Duvido. Heleno vai levar isso pra ele e assumir toda a culpa? Vai assumir a responsabilidade? Pô, o Heleno era o chefe do GSI, sabia que tinha espionagem ilegal. A imprensa já tem essa informação. Ele vai matar isso no peito? Vai nada, ele vai jogar a responsabilidade no Carlos, ele vai delatar o Carlos. Ele não precisa nem delatar o Carlos. Talvez ele já vá para o depoimento pensando na delação. Mas ele vai jogar a responsabilidade no Carluxo. Carluxo vai ser preso também, pessoal. Carluxo vai ser preso. Ramagem vai ser preso. Carlos vai ser preso. O Heleno será preso. E o Heleno vai ser preso, mas ele vai tentar reduzir a pena. E como ele vai fazer isso? Delatando, apontando o dedo, colocando no de todo mundo. Já que vai vir no meu, que no meu seja pequeno. Esse vai ser o pensamento do general Augusto Heleno.